Uma inteligência artificial consegue calcular trilhões de operações por segundo, vencer campeões mundiais de xadrez e até mesmo diagnosticar doenças complexas. Mas essa mesma IA não consegue identificar se uma pessoa está triste ou feliz numa foto, tropeça ao tentar subir uma escada simples e se confunde completamente ao tentar amarrar um cadarço. Como isso é possível? Olá, pessoal! Eu sou o José do canal Psicocurioso. E hoje, vamos explorar um dos paradoxos mais fascinantes da neurociência e inteligência artificial, o paradoxo de Moravec. Prepare-se para descobrir por que o que é extremamente fácil para você é incrivelmente difícil para as máquinas mais avançadas do mundo, e vice-versa. Vamos começar com um experimento mental. Imagine que você está caminhando pela rua e vê uma criança de 2 anos dando seus primeiros passos. Ela consegue manter o equilíbrio, ajustar sua postura a cada irregularidade no chão, evitar obstáculos, tudo isso enquanto processa centenas de informações visuais e táteis simultaneamente. Para nós, isso parece natural, quase trivial. Agora imagine a máquina mais avançada que conhecemos tentando fazer a mesma coisa. Mesmo os robôs mais sofisticados da Boston Dynamics, que custam milhões de dólares e representam décadas de pesquisa, ainda se movem de forma desajeitada comparados a uma criança pequena. Por outro lado, essa mesma criança de 2 anos não conseguiria nem começar a resolver uma equação matemática que um computador básico resolve em nanosegundos. Ela não saberia como jogar xadrez em nível de mestre, analisar padrões complexos em Big Data ou processar milhares de transações bancárias simultaneamente. Esta é a essência do paradoxo de Moravec, formulado pelo cientista da computação Hans Moravec na década de 1980. O paradoxo pode ser resumido assim. O raciocínio de alto nível requer relativamente pouco poder computacional, enquanto habilidades sensório-motoras de baixo nível requerem enormes recursos computacionais. Em outras palavras, o que é difícil para os humanos é fácil para os computadores, e o que é fácil para os humanos é extremamente difícil para os computadores. Mas por que isso acontece? A resposta está na nossa história evolutiva. O cérebro humano evoluiu ao longo de milhões de anos. As funções mais antigas, como movimento, percepção visual, reconhecimento de padrões sensoriais, estão profundamente integradas em nossa neurologia. Estas habilidades foram refinadas através de incontáveis gerações de evolução. Por exemplo, quando você olha para o rosto de alguém e instantaneamente reconhece se é seu amigo João ou um estranho, seu cérebro está processando uma quantidade astronômica de informação. Está analisando proporções faciais, texturas da pele, microexpressões, contexto, iluminação e ângulos. Tudo isso acontece em milissegundos, sem esforço consciente. Para uma máquina, isso é um pesadelo computacional. Ela precisa ser explicitamente programada para reconhecer cada variável, cada possível combinação, cada contexto diferente. E mesmo assim, frequentemente falha em situações que nunca foram especificamente programadas. Já as habilidades de alto nível, como matemática abstrata, lógica formal ou mesmo jogar xadrez, são evolutivamente recentes. São habilidades que desenvolvemos apenas nos últimos milhares de anos da história humana. Por isso, não estão tão profundamente integradas em nossa neurologia. Curiosamente, essas habilidades recentes são exatamente aquelas que os computadores dominam facilmente. Por quê? Porque são baseadas em regras explícitas, lógica formal, padrões que podem ser facilmente codificados em algoritmos. Vamos pensar em exemplos práticos. Uma calculadora de R$ 5 consegue fazer operações matemáticas que deixariam um matemático profissional ocupado por horas. Mas essa mesma calculadora não conseguiria distinguir entre um gato e um cachorro numa foto, uma coisa que uma criança de 3 anos faz sem nem pensar. Um programa de xadrez pode derrotar qualquer campeão mundial analisando milhões de posições por segundo, mas não consegue entender por que as pessoas ficam frustradas quando perdem, ou perceber que alguém está apenas fingindo jogar mal para ensinar uma criança. Um sistema de GPS pode calcular a rota mais eficiente entre 2 pontos, considerando trânsito, clima e milhares de variáveis, mas não consegue perceber que você está correndo para o hospital com uma emergência e talvez precise de uma rota diferente da mais eficiente. Isso nos leva a uma reflexão fascinante sobre a natureza da inteligência. Tendemos a valorizar mais as habilidades que são difíceis para nós: matemática avançada, lógica complexa, memorização de grandes quantidades de dados. Chamamos essas pessoas de gênios. Mas raramente paramos para apreciar a genialidade absoluta que é conseguir reconhecer um sorriso genuíno de um forçado, navegar numa multidão sem esbarrar em ninguém ou entender o tom emocional por trás das palavras de alguém. Moravec argumentava que estamos constantemente subestimando a complexidade das nossas habilidades mais básicas.
Ele dizia que um dia teríamos computadores que poderiam simular a inteligência de um matemático profissional, mas ainda teríamos dificuldades enormes em criar uma máquina com as habilidades perceptivas e motoras de uma criança de 1 ano. E isso se provou profético. Hoje temos IA que escreve textos complexos, cria arte, compõe música, até mesmo programa software. Mas ainda lutamos para criar robôs que conseguem dobrar uma camiseta, preparar um sanduíche ou simplesmente caminhar numa calçada irregular sem tropeçar. Essa diferença fundamental tem implicações profundas sobre como pensamos sobre inteligência artificial e o futuro da automação. Muitas pessoas temem que a IA vai substituir todos os empregos, mas o paradoxo de Moravec sugere que isso pode não ser tão simples. Trabalhos que envolvem habilidades sensório-motoras complexas, intuição social, criatividade contextual ou navegação em ambientes não estruturados podem ser os últimos a serem automatizados. Um encanador, um massagista, um professor de educação infantil ou um terapeuta podem estar mais seguros da automação do que um contador ou analista financeiro. Isso também nos faz repensar o que significa ser inteligente. Tendemos a valorizar mais as habilidades que são difíceis para nós: matemática avançada, lógica complexa, memorização de grandes quantidades de dados. Chamamos essas pessoas de gênios. Mas raramente paramos para apreciar a genialidade absoluta que é conseguir reconhecer um sorriso genuíno de um forçado, navegar numa multidão sem esbarrar em ninguém ou entender o tom emocional por trás das palavras de alguém. Moravec argumentava que estamos constantemente subestimando a complexidade das nossas habilidades mais básicas. Ele dizia que um dia teríamos computadores que poderiam simular a inteligência de um matemático profissional, mas ainda teríamos dificuldades enormes em criar uma máquina com as habilidades perceptivas e motoras de uma criança de 1 ano. E isso se provou profético. Hoje temos IA que escreve textos complexos, cria arte, compõe música, até mesmo programa software. Mas ainda lutamos para criar robôs que conseguem dobrar uma camiseta, preparar um sanduíche ou simplesmente caminhar numa calçada irregular sem tropeçar. Essa diferença fundamental tem implicações profundas sobre como pensamos sobre inteligência artificial e o futuro da automação. Muitas pessoas temem que a IA vai substituir todos os empregos, mas o paradoxo de Moravec sugere que isso pode não ser tão simples. Trabalhos que envolvem habilidades sensório-motoras complexas, intuição social, criatividade contextual ou navegação em ambientes não estruturados podem ser os últimos a serem automatizados. Um encanador, um massagista, um professor de educação infantil ou um terapeuta podem estar mais seguros da automação do que um contador ou analista financeiro. Isso também nos faz repensar o que significa ser inteligente. Nossa sociedade tende a valorizar inteligência lógica, matemática, verbal, mas talvez devêssemos valorizar mais inteligência corporal, emocional, intuitiva, aquelas formas de inteligência que são verdadeiramente extraordinárias na sua complexidade. Pense numa bailarina executando uma performance complexa. Ela está processando feedback sensorial constante, ajustando milhares de músculos em tempo real, expressando emoções através do movimento, tudo isso enquanto se conecta emocionalmente com a audiência. Isso é uma forma de inteligência que nenhuma máquina chegou nem perto de reproduzir. Ou considere um comediante improvisando. Ele está lendo microexpressões da audiência, adaptando seu material em tempo real, navegando nuances culturais e sociais, criando conexões emocionais instantâneas. Isso requer um tipo de inteligência que vai muito além do processamento lógico. O paradoxo de Moravec também nos ensina a humildade tecnológica. É fácil ficarmos impressionados com o que as máquinas conseguem fazer e começarmos a nos sentir inadequados. Mas a verdade é que cada um de nós carrega consigo bilhões de anos de evolução em forma de habilidades extraordinariamente sofisticadas. Quando você segura um copo d'água, seu cérebro está calculando força, fricção, peso, temperatura, ajustando a pressão dos seus dedos centenas de vezes por segundo. Quando você reconhece a voz do seu amigo ao telefone, está processando padrões acústicos extremamente complexos e comparando com memórias armazenadas de formas que ainda não entendemos completamente. Isso não significa que devemos menosprezar as máquinas ou parar de desenvolver IA. Significa que devemos entender melhor os pontos fortes únicos tanto dos humanos quanto das máquinas e procurar formas de colaboração em vez de competição. O futuro provavelmente não será sobre máquinas substituindo humanos, mas sim sobre máquinas e humanos trabalhando juntos, cada um contribuindo com suas habilidades únicas. Máquinas fazendo o que fazem melhor: processamento rápido, cálculos complexos, análise de grandes volumes de dados. Humanos fazendo o que fazemos melhor: intuição, criatividade, navegação social e emocional, adaptação flexível a situações imprevistas. Então, da próxima vez que você caminhar naturalmente por uma rua movimentada, reconhecer instantaneamente o humor de um amigo ou simplesmente amarrar seus sapatos sem pensar, lembre-se,
você está executando tarefas que desafiam as mentes mais brilhantes da ciência da computação. Você é mais extraordinário do que imagina. E isso não é apenas poesia, é ciência. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre inteligência humana versus artificial, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. Qual habilidade simples sua você acha mais impressionante quando para pensar nela? Vamos celebrar juntos a complexidade incrível do que significa ser humano? Nos vemos no próximo vídeo e até lá, continue curioso sobre os mistérios da mente.